Nosso convidado do quadro Entrevista da Semana é o professor e auditor de controle externo do TCE Sergipe, Ismar Viana. Ele vai falar sobre as mudanças presentes na nova lei de licitações e os impactos sobre o controle da gestão pública. Ismar, mais uma vez, seja bem-vindo à Acontece TV. O que motivou o surgimento de uma nova lei de licitações e quais mudanças importantes ela apresenta? Olá, Carolina. Primeiro eu quero agradecer a vocês pela oportunidade de poder falar dessa temática. Então, quanto às mudanças operadas pela Lei 14.183, eu traria 3 aspectos relevantes, embora temos diversos outros pontos positivos. O primeiro é que a lei, ela consolida legislações que já tratavam da matéria de licitações e contratos administrativos. Ela incorpora entendimento no TCU, positivando dentro do texto dela. O segundo é que o legislador ele se preocupou com a governança nas contratações. Ele induziu a promoção de ambientes íntegros e confiáveis. Isso aí vai contribuir para o alcance dos objetivos licitatórios tratados lá no artigo 11. E, para além disso, e é o terceiro ponto, o legislador ele não se preocupou tão somente em definir esses aspectos. Ele definiu quem é o responsável por implementar essas medidas. Então, assim, vê-se que não há uma preocupação tão somente com aspectos procedimentais. E por que esses 3 pontos eles são importantes? Quanto à consolidação da Lei 10.520, que instituiu o pregão, a Lei 12.462, que instituiu o RDC, e a Lei 8.666, de 93, dentro de um texto só, isso induz uma codificação, isso facilita a sistematização, isso facilita a vida do parecerista, do gestor, do controlador, que terão, dentro de uma lei só, aspectos relacionados a licitações e contratos administrativos. E do ponto de vista do controle, qual o impacto desta norma sobre a atuação dos tribunais de contas? Primeiro, precisamos ter em mente que estamos diante de uma legislação infraconstitucional, o que, por óbvio, precisa ser lida à luz do texto constitucional. E o texto constitucional traz as competências dos tribunais de contas, que não podem ser mitigadas pela Lei 14.133. Isso, contudo, não quer dizer que o agente controlador irá se insurgir ao cumprimento da lei, não é isso. Mas, superada essa questão preliminar, o que se vê é uma preocupação do legislador também com aspectos estruturais no controle das contratações. Então, o controlador não deve também se apegar a aspectos meramente procedimentais, deve ir mais além, aspectos estruturais, até para garantir o cumprimento aí, né, dos objetivos a que busca alcançar a legislação. E logo no artigo 69, o legislador sinaliza a preocupação com práticas permanentes e contínuas de gestão de riscos e controle preventivo. E o controle preventivo ele é ordinariamente exercido pelo controle interno. Então, de pronto o que se vê é que reforçou a necessidade de os tribunais de contas monitorarem a estruturação desses controles internos. E no parágrafo 1º do artigo 69, que trata de um regulamento para poder realmente implementar essas práticas contínuas e permanentes, já define também de quem é a responsabilidade pela implementação. Então, para além disso, o legislador diferencia impropriedades formais de irregularidades dentro desse capítulo. O legislador, ele traz de forma expressa que as propostas de encaminhamento que possam impactar na rotina de funcionamento das unidades jurisdicionadas, elas devem ser antecedidas de manifestações prévias dos gestores. Então, o que se quer é um controle mais dialógico, é um controle responsivo, é um controle que mire em aspectos estruturantes e que não foque a atuação tão somente em aspectos procedimentais. E como será o processo de vigência? Haverá um prazo para a adoção das novas regras? O artigo 194, ele traz de forma expressa que a lei entra em vigor na data da sua publicação. Então, é de imediato. Ocorre que no artigo 191, ele traz um regime de transição. O que eu considero salutar, até para fins de familiaridade aí do aplicador da lei, para fins de adequação ao novo texto normativo. E aí ele traz um período de 2 anos, de 1º de abril de 2021 a 1º de abril de 2023, para que haja essa adequação. Então, durante esse período, as leis 8.666, a lei 10.520, que é a lei do pregão, e a lei 12.462 do RDC, poderão ser aplicadas. O que não pode é ter mistura de regimes. Se eu optei por licitar e contratar com base na Lei 8.666, eu não posso misturar o regime com a 14.133. Isso não pode. O outro ponto que vem sendo objeto de debate é que, a despeito de a lei trazer normas gerais,
Essencialmente, alguns dispositivos descem a minúcias e tratam de questões específicas que induzirão mudanças na estrutura da administração pública. E, de alguma forma, isso tem preocupado municípios pequenos. E, nesse ponto também, a lei trouxe o artigo 176. Municípios de até 20 mil habitantes terão até 6 anos para implementar medidas que estão lá contempladas nesse artigo 176. E, a título de exemplo, eu traria o artigo 8º caput da Lei de Licitações. O artigo caput ele trata do agente de contratação e diz de forma clara que deve ser um servidor público efetivo. Então, no caso desses municípios de até 20 mil habitantes, eles terão até 6 anos para se estruturar melhor, para adotar o seu quadro próprio de pessoal de servidores efetivos e qualificados, de modo que possam eles realmente cumprir o que dispõe a Lei de Licitações e Contratos Administrativos. Professor Ismar, muito obrigada pela sua participação. No próximo bloco do Acontece TV, fique por dentro de outros destaques essa semana no TCE Ceará. Veja também, doutores e pós-doutores de Direito e Economia vão analisar as finanças públicas do Ceará durante a 13ª edição do TCE Debate.